Entendam por que quase 110 milhões de reais são aguardados dentro do Corinthians nesse mês de agosto. E ainda falando sobre valores milionários, o Corinthians está animado aguardando valores milionários de negociação de atacante que deixou o clube no final de 2023. E o lateral direito Mateuzinho revelou que não recebeu nenhuma proposta de clube turco. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o lateral direito, Mateuzinho, que revelou não ter recebido nenhuma proposta de clube da Turquia. O Mateuzinho conseguiu na noite da última quarta-feira, no derby na Neoquímica Arena, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a sua primeira assistência dessa temporada de 2025. Saiu do pé do Mateuzinho o cruzamento, o ótimo cruzamento, que terminou na cabeça do Memphis, que deu o gol da vitória para o nosso timão, uma vantagem para o jogo da volta, que acontecerá na casa do adversário, jogo que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Então uma assistência muito importante. Mateuzinho que chegou ao Corinthians no início do ano passado, custando aproximadamente 26 milhões de reais ao timão. Depois da partida, depois do jogo da quarta-feira, o Mateuzinho falou sobre vários assuntos e dentre as principais questões, dentre os principais questionamentos que ele recebeu, foi em relação a rumores que surgiram alguns dias atrás envolvendo o interesse do Beşiktaş da Turquia pelo futebol dele. Ele revelou que não recebeu nenhuma proposta e garantiu estar 100% focado aqui no timão. Vamos para as palavras dele. O meu foco hoje é 100% no Corinthians. Eu fiquei sabendo dessa informação pela internet. Então assim, não. Sai muita coisa pela internet, não chegou nada para mim nem para o meu staff. Meu foco hoje é 100% no Corinthians. Estou feliz aqui. Espero poder continuar contribuindo com o clube. Então essas foram as palavras do Mateuzinho quando foi questionado sobre essa questão envolvendo uma proposta do Beşiktaş da Turquia. O jogador garante estar 100% focado no timão e que não chegou nada para ele e nem para seus representantes. A minha opinião quanto a essas palavras do Mateuzinho é a seguinte: primeiramente, importantes para, no caso, sabermos das intenções do jogador, o foco do jogador. O Mateuzinho que, como eu disse, conseguiu apenas a sua primeira assistência nessa temporada 2025, mas também não é porque foi a primeira assistência que ele não deixou de ter importância desde o início dessa temporada de 2025, sempre dedicado, sempre se entregando em campo, claro, oscilando. Ora o Mateuzinho é questionado, criticado, ora o Mateuzinho é ovacionado, então isso faz parte, claro, da oscilação. Eu prefiro sempre levar as questões para o lado positivo. Foi a primeira assistência do Mateuzinho? Impressiona, surpreende? Apenas a primeira? Sim, mas vamos torcer para que seja uma virada de chave para o atleta, que a partir de agora ele deixe os companheiros em mais condições, em mais situações para marcarem os seus gols. Vamos torcer para que isso aconteça. Na questão da proposta, se ele revelando que não recebeu, eu sei que isso acaba dividindo opiniões. Muitos podem pensar, se ele tivesse recebido ele não falaria. Eu já penso diferente, eu não vejo problema dele revelar. De repente ele poderia falar, olha, eu recebi uma proposta assim, aconteceu, isso é com o meu representante, eu estou focado aqui. O discurso teria sido um pouco diferente do que ele disse. Então nessa questão, eu acredito que realmente não tenha chegado nada, e se chegar, tem que ser por valores, na minha opinião, bem superiores aos que o Corinthians se comprometeu para pagá-lo, para pagar por ele. Volto a dizer que foi algo na casa de 26 milhões de reais. E agora vamos falar sobre o atacante Felipe Augusto, que trouxe ânimo ao Corinthians. Jogador que chegou cedo para a base, deixou o clube no final de 2023 e o Corinthians está guardando valores milionários por ele, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Felipe Augusto chegou muito cedo ao Corinthians para as categorias de base,
com apenas 13 anos de idade e foi passando pelas categorias e foi se destacando. Ele que é um atacante alto, ele que é aquele atacante tradicional mesmo, que faz pivô, aquele atacante clássico. Em 2017 conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 pelo Timão e passou a ter as primeiras oportunidades nos profissionais em 2021. Oscilando, ora no profissional, ora retornando para a base, sempre ajudando. Isso são transições que acabam acontecendo. Em 2023, o Felipe Augusto passou a ter uma frequência maior nos profissionais, principalmente no segundo semestre, tendo um certo destaque, e no final daquele ano, o Corinthians recebeu uma proposta de 3 milhões de euros, algo na casa de 16 milhões de reais na época, do Circle Brugge da Bélgica, e acabou vendendo o jogador, acabou aceitando a proposta. Nessa negociação, o Corinthians manteve 20% da mais-valia, ou seja, de um lucro de uma nova transação. E essa nova negociação aconteceu, porque o Felipe Augusto já foi confirmado pelo Trabzonspor da Turquia por valores na casa de 6 milhões de euros na cotação atual. Estamos falando de 39 milhões de reais. Como o Corinthians tem esses 20% do lucro, o Corinthians então aguarda 3,9 milhões de reais da venda. Além dos 3,9 milhões, o Corinthians aguarda mais 1 milhão e 200 mil por ser o clube formador, no caso, o mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, pelo Felipe Augusto, o Corinthians aguarda 5 milhões e 100 mil reais. Lembrando que eu informei a vocês no vídeo de ontem, 31 de julho, que o Corinthians também receberá 1 milhão e 200 mil reais do Gabriel Strefeza, que foi negociado também com um clube da Grécia. Então, juntando os dois jogadores, o Corinthians aguarda algo na casa de 6 milhões e 300 mil reais de um dinheiro inesperado, digamos assim, que claro que chega em um momento que o Corinthians, que o clube está extremamente necessitado. A minha opinião quanto a esses valores do Felipe Augusto é a seguinte. Bom, estamos falando de algo na casa de 5 milhões e 100 mil reais de um dinheiro inesperado, podemos considerar assim. Por quê? Porque são questões que não se sabem exatamente quando que você terá o retorno desse dinheiro. No caso, o Corinthians vendeu o Felipe Augusto em 2023, ficando com esses 20% da mais-valia, mas isso são questões de negociações futuras. Ele poderia estar até hoje lá no Circle Brugge e tudo mais, então é um dinheiro inesperado e que, claro, traz muito ânimo dentro do Corinthians. O Felipe Augusto está trazendo muito ânimo dentro do Corinthians, porque são 5 milhões e 100 mil reais que não eram previstos. Então, esse dinheiro chegará em um momento muito necessitado. Nem preciso ficar detalhando aqui para vocês as necessidades financeiras que o Corinthians tem. Além do Felipe Augusto, tem também o do Gabriel, mais 1 milhão e 200 mil. Então, estamos falando aí de 6 milhões e 300 mil reais que o Corinthians aguarda. Então, claro que isso é visto com muito ânimo. O Corinthians aguarda esse dinheiro para que chegue o quanto antes possível, de um jogador que, como eu disse, chegou cedo para a base, foi negociado por valores que no final de 2023 foram questionados e agora acabou rendendo aí mais alguns milhões de reais para o clube. Então o Corinthians aguarda muito animado esses 5 milhões e 100 mil reais do Felipe Augusto. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre aproximadamente 110 milhões de reais que são aguardados dentro do Corinthians para esse mês de agosto. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Sabemos que a situação financeira do Corinthians ela é bastante complicada. O Corinthians passa por sérias dificuldades financeiras. Não se tem dinheiro, principalmente para contratação de reforços. Estamos aí na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, já com mais de 20 dias passados desde que a janela abriu, e o Corinthians até agora não conseguiu anunciar nenhuma contratação. E sabemos que dentre os principais problemas que o Corinthians tem para contratar, claro que a situação financeira do clube está aí, que na minha visão
o principal problema que o Corinthians tem para contratar. O Corinthians não tem dinheiro para chegar em uma equipe e contratar algum determinado jogador que interesse ao clube, que interesse ao departamento de futebol. Então, claro que é um Corinthians que corre atrás de dinheiro e justamente nesse mês que está começando hoje, o mês de agosto, o Corinthians está aguardando valores que se aproximam de 110 milhões de reais. Mas, capitão, que dinheiro é esse? Vamos lá. O Corinthians, para esse mês de agosto, está aguardando aproximadamente 27 milhões de reais de um adiantamento da LFU, a Liga Forte União, empresa detentora dos direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão do Timão até 2029. E também o Corinthians está tentando um empréstimo junto à própria Liga Forte União de aproximadamente 30 milhões de reais em empréstimo, que no caso o Corinthians terá que atualizar o contrato até o final de 2030, ainda está sendo negociado, mas já é um Corinthians que aguarda 57 milhões de reais da Liga Forte União. E além desses 57 milhões de reais de empréstimo e também adiantamento, o Corinthians aguarda 50 milhões de reais da Nike pela renovação do contrato, também será adiantamento. O Corinthians aguarda esses 50 milhões. Na verdade, quando entrou em acordo para renovar o contrato com a empresa americana, ficaram, no caso, acertados que eles vão adiantar 100 milhões e 50 milhões de reais é para esse mês de agosto. Esse dinheiro a diretoria quer usar para pagar as dívidas, funcionários e tudo mais, para manter o clube funcionando no dia a dia e também pensando em contratações. Então, nesse mês que começa hoje, o mês de agosto, estamos aguardando 107 milhões de reais, 57 da Liga Forte União e mais 50 milhões da Nike. Então vamos aguardar e torcer para que esse dinheiro chegue o quanto antes possível, que o Corinthians acerte os detalhes e principalmente, claro, consiga trazer reforços. A minha opinião quanto a esses 107 milhões de reais que estão sendo aguardados dentro do Corinthians é a seguinte: e como estão sendo aguardados esses milhões? Quase 110 milhões de reais, que ao meu ponto de vista, sabendo se usar, usando da maneira correta, vai dar um respiro para o clube na questão de pagamentos, de detalhes mesmos que são para manter o clube funcionando no dia a dia. Por incrível que pareça, no mês passado mesmo nós acompanhamos. O Corinthians chegou a atrasar salários do elenco, dos funcionários, e claro que isso não pode acontecer. Então o Corinthians aguarda já esses 107 milhões, quase 110 milhões de reais, um dinheiro que acaba também trazendo esperanças para nós, torcedores, que de repente possam sobrar alguns milhões para serem usados em contratações, para serem usados em reforços. E claro que é como eu disse a vocês, são dinheiros de adiantamentos e tudo mais. Claro que se as coisas não se ajustarem, novos dinheiros não chegarem, esse dinheiro fará falta lá na frente, mas é um Corinthians que hoje precisa resolver as coisas para hoje, para continuar, no caso, sobrevivendo, ajustando as coisas do dia a dia, dos compromissos que o clube continua tendo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Mateuzinho, será que realmente não chegou nada? E quanto a esses mais de 5 milhões chegando do Felipe Augusto, um dinheiro que o Timão está extremamente necessitado. E esses aproximadamente 107 milhões de reais envolvendo o LFU, envolvendo o Nike, será que realmente esses milhões cairão ainda esse mês nas contas do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!